26. Noite de Mongols capítulo 217. Ervas medicinais. Uma compêndio fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado Lingia ficou furioso. Ele estava dormindo profundamente e tinha uma linda moça lhe ensinando feitiços em seu sonho. No entanto, esse doce sonho dele foi interrompido por um estrondo alto, acordando-o instantaneamente. Ao descer as escadas, ele descobriu que a porta de sua loja havia sumido. Além de sua porta ter sido arrombada, um possível assassinato também ocorreu no local, com o assassino desaparecendo sem deixar vestígios e apenas a vítima permanecendo para trás. Como alguém poderia aceitar que uma coisa dessas acontecesse com eles? Deixando de lado as ações vis do agressor, Lingia preferiria muito mais obter justiça pela porta que esteve com ele por 3 anos. Prima ficou um pouco atordoado e inconscientemente olhou para o gato que ainda estava de mau humor ao lado da porta. Referir-se a ele como gato foi por uma questão de simplicidade. Quanto à agressora, ela não foi devorada por isso. Se a causa fosse vista literalmente, a pessoa responsável por arrombar a porta era Prima. Porque a inércia que ela tinha ao correr, somada ao golpe da adaga, a fez bater na porta, não apenas arrancando-a das dobradiças, mas também deixando um grande amassado. Entretanto, a causa raiz ainda era resultado do ataque do agressor, portanto o verdadeiro culpado era, sem dúvida, o perseguidor elfo negro. Ainda assim, o jovem diante dela continuou a questionar a identidade do culpado. Pensando melhor, seria possível perceber que não se tratava de uma pergunta óbvia, mas de uma pergunta com uma implicação subjacente. A mente de Prima rapidamente começou a trabalhar enquanto ela se lembrava de tudo o que ocorreu antes de perder a consciência. E em um instante, ela descobriu o que estava acontecendo. A elfa negra foi contratada para matar Prima. Em outras palavras, ela tecnicamente não era a causa raiz e apenas um instrumento sendo manipulado por outra pessoa. Portanto, o verdadeiro culpado seria o cliente que a contratou. Neste caso, o cliente mencionado seria Jerome e seus companheiros de clã que desejavam trair o Alpurgis. Além disso, o jovem também mencionou a Igreja do Domo, que coincidia diretamente com a situação de sua irmã. Nesse sentido, mesmo que ele não fosse o Alpurgis, ele seria pelo menos um emissário ou um enviado de algum tipo. A adivinhação finalmente levou Prima até aqui. A menos que essa fosse a intenção de Alpurgis. O Alpurgis, que controlava a noite, não havia abandonado seu ungido. Afinal, durante o diálogo anterior, Jerome imediatamente avisou o perseguidor elfo negro para correr após ouvir sobre a livraria. O jovem diante de seus olhos poderia ser algum poderoso de renome que até Jerome temia. Com a ajuda de alguém tão forte, Cis ficará bem. O coração de Prima começou a bater forte, e um estranho rubor reapareceu em seu rosto pálido de excitação. Muito obrigada por me salvar. Ela disse cautelosamente. Lingia interrompeu instantaneamente ao levantar a mão de Prima que segurava o frasco vazio do antídoto. Com uma expressão impassível, ele disse, não fui eu quem te salvou, você mesma fez isso. Tudo o que eu fiz foi ajudar você a limpar e enfaixar seu ferimento. Ele estendeu a mão para dar um tapinha na cabeça da jovem, limpando o sigilo que havia desenhado em sua testa com sangue fresco e não deixando vestígios. Feitiços e coisas assim não podem ser revelados. A palma quente em sua cabeça, o frasco vazio em sua mão e a expressão séria de Lingia, tudo isso fez seu nariz coçar. Ela estava totalmente ciente do que tinha acontecido agora, e tinha certeza de que Lingia definitivamente sabia que ela estava ciente disso. Ele obviamente a salvou, mas insistiu em dizer que ela se salvou. Isso foi um reconhecimento do seu trabalho duro e perseverança, reconhecimento pelos elixires que ela fez. Além da irmã mais velha de Prima, ninguém mais a reconheceu. Um emissário verdadeiramente gentil e benevolente. Embriagada pelo reconhecimento que havia recebido, Prima de repente percebeu o contato da pele entre ela e aquele jovem desconhecido. Corando tanto, ela desesperadamente acenou com as mãos e guinchou em uma voz aguda, não não não. Se você não estivesse aqui, eu definitivamente já teria morrido agora. E por isso eu ainda tenho que te agradecer. Muito obrigada.
Essa garota lamentável tinha prolongado a inexposição ao contato humano, escolhendo ser uma reclusa e se preocupando apenas com a pesquisa de elixires. Pode-se até dizer que ela estava isolada do mundo. Além de Margaret, ela mal conseguia chegar a 50 metros de outras pessoas, especialmente homens. Agora, ser acariciada como um gato a fazia tentar ansiosamente se encolher, como uma folha de mimosa se fechando com apenas um toque. Calma, por que você não me conta primeiro o que aconteceu? Lin Ji retirou sua mão ao ver o quão desorganizado e incoerente Prima estava e continuou com resignação. Deixa pra lá, deixe-me fazer as perguntas e você respondê-las. Tente ser o mais simples e direto possível. Prima assentiu. Originalmente, Lin Ji queria assumir sua habitual pose icônica do comandante Ikari. Mas, depois de perceber que sua mão ainda estava coberta de sangue, ele assumiu outra pose, colocando casualmente o cotovelo no joelho. Qual é seu nome? E sua identidade? Ele perguntou depois de pensar um pouco. Prima Sandra, Prima respondeu seriamente em sequência. Eu sou a segunda filha do segundo filho do atual chefe do clã Sandra. Minha irmã mais velha, Margaret, é a chefe de medicina da Truth Union. Lin Ji pensou um pouco antes de responder prontamente. Sou Lin Ji, o dono desta livraria. Ah, ela é do clã Sandra. Mais uma de uma família nobre aparece. Pelo menos não é herdeira dessa vez, mas uma pobre coitada que foi deixada de lado e aparentemente até mesmo se tornou alvo. Claro, a razão pela qual Lin Ji sabia sobre esse clã não era porque ele era bem informado, mas sim porque Sandra Pharmaceutical era muito conhecida, apesar da tentativa do clã de manter um perfil baixo. Lin Ji até tinha ouvido algumas fofocas sobre eles antes. Era um empreendimento extremamente lucrativo que colaborava com a Câmara de Comércio de Asha há muito tempo, fornecendo principalmente medicamentos caros e de alta qualidade para muitas farmácias, hospitais e até mesmo nobres. Com isso, o motivo pelo qual a Prima tinha um antídoto com ela agora poderia ser facilmente explicado. Ela nasceu neste clã e até era farmacêutica. Ah, ela mencionou especificamente a irmã. É provável que ela tenha algo a ver com esse incidente. Então, ele perguntou, sua irmã Margaret, ela provavelmente é a razão pela qual você foi escolhido. Prima mordeu o lábio e assentiu. Ela desapareceu depois de ser atacada. Isso é definitivamente obra de Jerome e seu grupo. Eles desejam remover todos os obstáculos em seu caminho para seu próprio benefício. Não sei o que aconteceu com ela agora, mas a situação deve ser terrível. Não tenho certeza do conflito dentro do clã, mas devo salvar minha irmã. Lin Ji pensou consigo mesmo. Eu também não sei nada sobre o conflito interno dentro do seu clã. Vocês, da classe alta, realmente são de um nível diferente. Emboscadas, assassinatos e outras coisas. Mas esse não é o ponto aqui. Mais importante, minha porta foi destruída. Então o cérebro por trás do seu assassinato recente foi Jerome e seus associados. Estou certo? Lin Ji abriu um sorriso gentil enquanto continuava. O que significa que foram eles que destruíram minha porta. Percebendo a mudança no comportamento do jovem diante dela, Prima engoliu em seco nervosamente e começou a balançar a cabeça excessivamente. Certo, tenho uma parceria de trabalho com a Truth Union. Vamos começar a investigação a partir daí. Lin Ji se levantou e esfregou o sangue seco nas mãos. Você pode ir em frente e deitar primeiro e esperar minha assistente acordar. Oh, parece que você também não pode voltar. Acho que você pode dividir um quarto com ela. Por enquanto. Lin Ji olhou em volta e então começou a pegar um livro na estante. Ah, já que não há entretenimento na loja, você pode ler este livro se ficar entediado. Depois de pensar um pouco, o chefe Lin presumiu que ela fosse uma garota estudiosa que preferiria livros com conteúdo mais técnico. E tendo colocado a identidade dela em consideração, ele finalmente escolheu um livro com o título de Medicinal Herbs, a Compendium. Espero que um livro tão grosso possa ajudar Prima a passar o tempo, pensou Lin Ji. Noite de Mongols capítulo 218, Tomo primordial de poções. Prima aceitou o livro sem entender nada, distraído e olhando para as costas de Lin Ji enquanto subia as escadas. Você pode ler um livro para passar o tempo. Sua maneira de falar parecia de alguém falando com uma criança. Com o livro em mãos, Prima deu um longo suspiro. Então olhou cautelosamente para o gato branco e gordinho que estava amado no canto, desenhando círculos no ar com o rabo.
O jeito inocente e angustiado do gato tornou difícil imaginar como ele havia acabado de matar instantaneamente um indivíduo de nível pandemônio. O perseguidor elfo negro chamou Prima de ratinho, mas quem imaginaria que ela era o rato que foi pego por um gato? Ao relembrar a situação intensa que enfrentou naquela noite, Prima mal conseguia processar o que havia acontecido. Antes de tudo isso, ela era apenas uma nerd com a cabeça enterrada em montanhas de pesquisa medicinal. Ela estava sempre sob os cuidados de sua irmã mais velha, vivendo uma vida monótona, mas pacífica. Ela nunca imaginou que um dia seria colocada em uma situação terrível de vida ou morte. Só mais um pouco e sua vida teria acabado aqui. Se ela não tivesse ido à livraria, o perseguidor elfo negro teria facilmente encoberto seus rastros e Prima não teria descoberto o cérebro por trás dessa tentativa de assassinato. Ainda estou muito fraco. Franzindo os lábios, Prima envolveu a lombada do livro com a palma da mão. Esta foi a primeira vez que ela sentiu o desejo por poder. Se apenas comparando seu conhecimento medicinal em inventar elixires, Prima talvez se sentisse orgulhosa de estar no topo entre seus pares. No entanto, os inimigos que ela estava enfrentando agora não eram nem perto da sua idade. Jerome era quem liderava seu bando de traidores no planejamento de uma conspiração contra o clã. Prima não estaria competindo com ele em termos de conhecimento medicinal, mas em uma luta total que faria a diferença entre a vida e a morte. Assim como aconteceu anteriormente, tudo que seus elixires só podiam fazer era atrasar o perseguidor elfo negro de nível pandemônio e causar alguns pequenos inconvenientes. Prima confiava na proeza de seu conhecimento teórico sobre elixires. Com os cálculos corretos, se seus elixires fossem usados apropriadamente, lidar com ou até mesmo matar um pandemonium seria perfeitamente possível. Embora isso só fosse possível em teoria, a realidade já havia mostrado os resultados. Quando realmente enfrentou um pandemonium rank, Prima não conseguiu nem recuperar adequadamente suas garrafas de elixir e ficou em total desordem o tempo todo. Poderia haver mais alguma coisa dita sobre suas habilidades de luta. Eu quero ser mais forte. Esse pensamento estava claro como o dia na mente da Prima. Embora tenha desinflado imediatamente depois. Ficar mais forte não foi uma tarefa tão fácil. Tudo o que ela podia fazer agora era ler o livro. Desanimada, ela levantou o livro e então congelou. O livro em suas mãos não era o que ela esperava. Uma aura misteriosa e antiga emanava do livro azul cobalto, e desenhada na capa grossa e irregular estava uma erva que Prima nunca tinha visto antes. Em um texto de bronze, as palavras escritas: Primordial Tome of Potions. Tomo primordial de poções. Murmurou Prima. Como uma mestra em elixires, ela sentiu uma sensação de choque e admiração só de olhar para ele. Seu coração batia rapidamente. O clã Sandra já era o clã mais antigo e especializado em medicina arcana dentro de Norzin, mas ela nunca tinha ouvido falar de tal livro. Era como se uma voz no escuro lhe dissesse: tudo o que você sempre quis buscar na vida está neste livro. As únicas que detinham o título de primordiais eram ninguém menos que as próprias 4 bruxas primordiais. O que isso significa? As 4 bruxas primordiais já foram símbolos do poder supremo. Isso significava que este livro diante dela também representava o livro mais forte sobre elixires de todos os tempos. Prima ficou chocada. Este livro tinha sido simplesmente dado a ela por Lin Ji. A menos que o dono da livraria já tivesse previsto seu desejo de se tornar mais forte e dado os métodos apropriados diretamente a ela. Sem dúvida, esse ato do dono da livraria deve ser a vontade de um alforgis. Com uma sensação de entusiasmo, Prima abriu o livro e se deparou com densas fileiras de texto introdutório. Consternação e fascínio tomaram conta dela. Este livro continha uma classificação detalhada da forma, origem, atributos, função, métodos de colheita e mais dos ingredientes do elixir. Classificado de forma organizada e sistematizada, este livro era simplesmente uma enciclopédia incrível de medicina arcana. Só esse fato significava que este livro já havia superado todas as outras formas de literatura sobre medicina arcana que Prima já havia lido. Ainda mais emocionantes foram as diversas fórmulas de elixires e poções documentadas lá dentro. Este romance é sublinhado hospedado sublinhado por Ostenovel. Então pode ser feito assim. Meu Deus, isso é incrível. Usar a placenta de um bebê para sintetizar elixires, que sinistro e perturbador. Não, esse não é o ponto. Sintetizar elixires requer racionalidade, lógica e legitimidade.
Eu deveria estar mais preocupado com o princípio e a função por trás de tal elixir. E isso, eu nunca vi a serva antes. Existe mesmo uma erva como essa no mundo. Que intrigante. Sem saber, Prima continuou virando página após página, seu rosto exibindo uma gama completa de expressões de excitação, medo e entusiasmo. Finalmente, ela parou em uma página e olhou para ela com ceticismo. Na página havia um desenho realista de uma erva, uma que Prima nunca tinha visto antes. Em sua perplexidade, Prima de repente percebeu que a folha da erva se movia levemente. Estou imaginando coisas. Piscando forte várias vezes, Prima viu a erva realmente crescer diretamente do livro. A ilustração tinha se soltado da página e se transformado em uma planta viva não identificada. Este era um livro vivo. Todos os ingredientes do elixir do livro estavam vivos. As mãos de Prima segurando o livro começaram a tremer levemente. De repente, ela ouviu passos descendo a escada e fechou o livro com um solavanco. Ela inclinou a cabeça naquela direção e viu Lin Jie conduzindo uma garota com um olhar vago escada abaixo. Lin Jie levou Muen até uma cadeira ao lado da poltrona reclinável e gentilmente pressionou seus ombros para forçá-la a sentar. Esta é a Prima, você pode perguntar a ela os detalhes depois. De qualquer forma, ela é a que eu acabei de salvar e ficará temporariamente conosco aqui na loja. Se dê bem com ela, ele disse. Muen piscou, olhou para a Prima e entendeu imediatamente. Devia ser uma ungida que havia chegado ali. Com um aceno de cabeça, ela respondeu, eu vou. Satisfeito, Lin Jie deu um tapinha no ombro de seu confiável assistente e foi consertar a porta. Prima olhou fixamente para Muen e ficou completamente atordoada. Como uma ungida, a aura de Walpurgis estava profundamente incrustada na alma de Prima, permitindo que ela sentisse instantaneamente que essa jovem tinha uma aura semelhante à de Walpurgis. Não. Era a aura de Walpurgis. Espere. Se essa pessoa é o verdadeiro Walpurgis. Lin Jie havia dito anteriormente à Prima que ela dividiria um quarto como sua assistente, e a assistente a quem ele se referia era ninguém menos que Muen. O que também significava que ele não era um emissário de Walpurgis. Pelo contrário, era Walpurgis quem era seu assistente. Uma bruxa primordial era sua assistente. O cérebro de Prima sofreu um mau funcionamento no sistema. Ela sentiu que toda a sua perspectiva de tudo havia sido completamente remodelada. Ao mesmo tempo, Jerome, que havia perdido contato com seu perseguidor elfo negro contratado, agora andava de um lado para o outro ansiosamente. Como pode ser isso? Como a Prima tem alguma ligação com aquela livraria? O que fazemos agora? Até o canhão de aniquilação do éter foi destruído anteriormente. Noite de Mongols capítulo 219. Bode expiatório. As sobrancelhas de Jerome estavam fortemente franzidas e ele suava profusamente enquanto andava de um lado para outro em seu quarto, apreensivo. Sua aparência era típica de alguém da classe alta, cabelo brilhante e liso, um bigode fino com duas pontas longas e finas, vestido com um terno elegante e extravagante, com um monóculo sem aro para completar. No entanto, seu andar apressado e o esfregar nervoso das mãos o faziam parecer mais uma mosca sem cabeça. As expressões de Jerome eram imprevisíveis enquanto ele olhava para o cristal mensageiro esmaecido de vez em quando, murmurando para si mesmo incessantemente. Pelo que vi pela última vez no cristal, não foi o dono da livraria que fez isso. Mas agora, a questão é, qual é o relacionamento real dele com Prima e por que ele ajudaria? Prima nunca tinha descido aquela rua antes. Então ela não poderia ser cliente da livraria. O dono da livraria não tem razão. Espera, droga. O que a elfa negra acabou de dizer? Ela não poderia ter mandado Prima voando para dentro da livraria. Poderia. Isso me colocaria em apuros. Se for esse o caso, então eu ofendi completamente aquela pessoa. O rosto de Jerome agora estava cinza claro enquanto ele bagunçava seu cabelo bem cuidado com mãos trêmulas. Como membro da Trutonium, a memória da operação para lidar com o deus da chuva alguns meses atrás ainda estava fresca em sua mente. Aquela batalha massiva acabou se transformando em uma luta de deuses e, depois disso, o Aethericano e Lation Canon também foi destruído. Foi inesquecível para todos os presentes na cena e provavelmente os assombraria pelo resto de suas vidas. Para Jerome, esse incidente lhe proporcionou outro despertar. Porque foi somente aproveitando o sucesso daquela operação que ele realmente se tornou um membro essencial da poderosa organização conhecida como Caminho da Espada Flamejante.
Um membro principal era alguém que recebia apoio substancial, semelhante a Zukaku Rodney, o que lhe permitia manter facilmente contato bidirecional com a organização a qualquer momento. Por outro lado, o falecido Eris, antigo líder da White Wolf, era apenas um membro de nível inferior, que só podia receber ordens passivamente. Como um boticário relativamente fraco em poder de combate, Jerome só chegou onde está hoje confiando quase exclusivamente em sua inteligência e intriga. Jerome parou de agarrar seu cabelo e se acalmou. No entanto, uma expressão sinistra passou por seu rosto enquanto ele rosnava entre dentes. Por que eu deveria ter medo? Ele é, sem dúvida, forte, mas eu tenho o caminho da espada flamejante me apoiando. Um rank supremo como Rodney é meramente um pedaço de lixo que teve tudo entregue ali pelo caminho da espada flamejante. Se fosse eu teria me saído muito melhor. Tanto Rodney quanto Zukaku estavam agora a 2 metros de profundidade, mas isso só significava que eles não eram inteligentes o suficiente e não tinham valor. Ainda assim, falhar depois de receber tantos recursos do caminho da espada flamejante só provou ainda mais sua incompetência pessoal. Tendo estado disfarçado dentro da Trutonion por um longo período na Trutonion, Jerome conseguiu colocar um vice-presidente fora de serviço e sob observação por alguns meses. Ele até conseguiu permanecer sem ser detectado durante as poucas semanas de investigação frenética para encontrar o espião feito pelo dito vice-presidente. Trabalhei duro por tanto tempo, como posso desistir agora? Os olhos de Jerome brilharam com malevolência. Depois de ponderar um pouco mais, ele caminhou até uma mesa e apertou o botão localizado abaixo dela. Quarto. Um leve barulho de engrenagens girando pôde ser ouvido quando uma estante de livros se moveu para o lado, revelando um monte de garrafas e recipientes contendo elixires de várias cores e formas. Jerome estendeu a mão e selecionou algumas garrafas, que adicionou a um dispositivo de mistura escondido dentro de suas mangas. Esses elixires eram apenas produtos semi-acabados, apenas uma mistura grosseira de vários ingredientes. Mesmo aos olhos de outros boticários, eram apenas produtos de teste comuns e inofensivos. Entretanto, quando misturados, eles produzem uma poção hipnótica poderosa e fascinante. Jerome chamou essa mistura de toque espiritual. Ele já havia testado isso em mais de 10 pessoas, e isso lhe permitiu controlar pessoas do nível Pandemonium sem nenhuma restrição. A perseguidora Elfa Negra era uma dessas cobaias. Jerome também havia borrifado uma névoa de toque espiritual nela, o que a enganou a acreditar que esse empreendimento dela era uma transação do Bloodfest. Mas, na verdade, a Bloodfest havia temporariamente cessado todas as operações de larga escala depois que o fundador, Zuikaku, foi capturado. A única coisa acontecendo agora era a luta interna pelo poder dentro da hierarquia superior da Bloodfest. No entanto, tudo isso foi em vão, pois o caminho da espada flamejante logo enviaria alguém para assumir o controle. Por isso, seu acordo com o Elfo Negro foi uma falsidade desde o início. Meu caro vice-presidente Andreu, agora tudo depende de você, proferiu Jerome enquanto abria um sorriso sinistro enquanto acariciava seu pequeno bigode. No final, você se tornará meu bode expiatório. Afinal, você tem mais disputas com ele do que com um personagem insignificante como eu. As moradias no Distrito Central foram todas classificadas de acordo com o alfabeto. Começando no centro com A e terminando na saída externa com Z, as casas mais próximas do centro eram ocupadas por moradores de status mais elevado. Claro, esse status pode ser qualquer coisa, desde dinheiro, poder e popularidade. Quanto aos nobres sem nenhum poder real, aqueles com bom senso já teriam vendido suas casas ancestrais e se mudado para as regiões exteriores. Aqueles que ainda se apegavam à glória de sua linhagem passada se dariam muito mal. Para fazer uma tentativa desesperada de manter uma fachada modesta, eles teriam que pagar por um grande número de empregados, bem como por necessidades diárias caras. Uma maneira de vida tão insustentável estava fadada a alcançá-los eventualmente. No começo, eles precisariam contar com a ajuda de amigos ao redor deles. Depois, eles sorririam para conseguir dinheiro emprestado antes de finalmente entrar em uma tragédia de dívida impagável. Um clã nobre outrora temido seria completamente reduzido a uma mera insignificância, com sua linhagem digna sendo o último e único artigo de valor. A única maneira de pagar suas dívidas era enviar as mulheres do clã para o cepo, disfarçadas de banquetes realizados regularmente.
Por fim, tal clã não teria outra escolha a não ser cometer suicídio em massa por envenenamento, tornando-se motivo de chacota passado de boca em boca entre os moradores do Distrito Central. É claro que, quando esses segredos obscuros fossem removidos da equação, a riqueza e a extravagância do Distrito Central sem dúvida seriam atraentes para muitos. O sonho de vida da maioria dos moradores comuns do Distrito Superior provavelmente seria possuir uma propriedade nos arredores do Distrito Central. Naturalmente, por ocupar um alto cargo de vice-presidente na União da Verdade, além de ser de sangue nobre, Andreu residia no Distrito Central. O endereço dele era B45. Jerome estava hesitando. Sentado atrás de uma mesa larga, Andreu franziu a testa ligeiramente quando seu servo lhe relatou isso. Ele lembrou que Jerome, um vice-chefe de medicina, costumava ser rival da agora desaparecida Margarete, apesar de serem parentes distantes. No entanto, ele estava sendo anormalmente discreto agora que ela havia desaparecido. Na verdade, Jerome até rejeitou seu objetivo e desistiu da posição de chefe de medicina para outro vice-chefe, fazendo parecer que, como um veterano no clã, o desaparecimento de Margaret o deixou desconsolado e incapaz de se dedicar aos assuntos do departamento médico. Parecia uma maneira bastante inovadora de evitar suspeitas. Mas a questão era: por que Jerome estava ligando para ele em tal momento? Desde a batalha com o Deus da Chuva, o status de Andreu dentro da União da Verdade estava em queda livre. Anteriormente, Andreu havia enviado aquele bando desequilibrado de buscadores da verdade para investigar a livraria. No entanto, quando ele começou a ter dúvidas sobre a operação e retirou o pedido, ele descobriu que ele foi interceptado e o pedido original foi realizado anonimamente, o que o fez perceber a existência de uma toupeira ao seu redor. Andreu, no entanto, não acreditava que seus assessores de confiança, que sabiam de tudo, pudessem traí-lo. Por vários indícios, essa toupeira parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, afetando toda a União da Verdade, apesar de não ter forma. Além disso, a investigação feita usando o monitoramento etérico não produziu resultados. Andreu já havia formulado sua própria suposição. Não era que houvesse muitas toupeiras, mas sim que esta toupeira podia controlar outras. Sublinhado apoie-nos no romance hospedado sublinhando no Titi de Mongols capítulo 220. Eu deveria visitar a livraria. O olhar de Andreu permaneceu fixo na mesa de estudo diante dele enquanto ele ponderava por algum tempo. Finalmente, com um piscar de olhos, ele então assentiu. Entendi. Por favor, informe que ainda estou cuidando de alguns problemas e peça para ele me esperar no corredor. Sim, mestre. O servo imediatamente se despediu respeitosamente. Andreu tinha 70% de certeza de que sua suposição estava correta, mas não tinha nenhuma evidência sólida. Ele decidiu ficar em casa durante esse período por estar sob vigilância e ter uma parte de sua autoridade suspensa. Durante esse tempo, ele reuniu os registros de entrada e saída de todo o pessoal da Trutunion. Como não podia confiar nas pessoas ao seu redor, Andreu até mesmo recuperou os registros de várias fontes antes de juntá-los e classificá-los sozinho. Após entender os movimentos de todo o pessoal durante esse período, uma rede relativamente clara estava lentamente se tornando aparente. De dentro, Andreu conseguia captar algumas pistas vagas. Atualmente, ele já havia feito uma lista de possíveis toupeiras e queria realizar uma investigação mais aprofundada. No entanto, isso ainda não era possível, pois ele estava sob vigilância. Andreu até suspeitou que ele havia sofrido alguma influência em relação aos seus processos de pensamento anteriormente. Caso contrário, ele nunca atacaria apressadamente o fantasma de Candela que estava emergindo na realidade após a batalha com o Deus da Chuva. No final das contas, tal decisão fez com que a Trutunion incorresse em perdas, além de ofender profundamente o dono da livraria. Com relação à série de ações que Andreu havia tomado, se alguém tivesse que descrever seu estado naquele momento, perplexo seria uma palavra adequada. Agora que Andreu teve tempo para pensar sozinho, ele percebeu que havia uma desconexão entre seus próprios processos de pensamento naquela época. Embora ele pudesse ter status de uma origem distinta, Andreu ainda confiava em sua própria força para lentamente subir seu caminho até a posição de vice-presidente. Ele nunca havia cometido um erro grave em todos esses anos, mas ela havia errado naquele momento crucial. Isso fez algum sentido? Andreu certamente não sentiu que algo estava errado naquele momento.
Certamente alguém naquela época entrou em contato comigo direta ou indiretamente e de alguma forma me influenciou. E essa pessoa também é a mesma que sabotou o monitoramento de Norzim pela União da Verdade e também a mesma que interceptou meu comando e impediu que ele fosse enviado. Definitivamente há alguém que preenche essas condições por meio do contato com pessoal relevante e também tem um álibi para estar ausente da cena para evitar suspeitas. Mas ainda não descobri quem é essa pessoa. Andreu não conseguiu evitar tocar em sua linha capilar recuada, sentindo que seus encantos que antes não desapareciam com a idade agora estavam sendo comprometidos. Se eu pudesse usar a rede de vigilância do éter, as coisas teriam sido muito mais convenientes. Entretanto, durante esse período, até mesmo os dados da rede de vigilância do éter foram adulterados, fazendo com que a máquina se tornasse completamente não confiável. Por que Jerome viria me procurar de repente? Nós nem tínhamos muita interação no passado. Isso é sobre Margaret? Ou é outro? De qualquer forma, ele definitivamente é um suspeito também. Naquele momento, a iluminação brilhou em sua mente como um relâmpago, dissipando a confusão que ele tinha originalmente. Os papéis que denotavam as rotas de entrada e saída de todos os funcionários já estavam impressos em sua mente. Uma linha representando a rota que Jerome havia tomado agora parecia saltar para fora, descascando-lhe o papel e se destacando do resto. Andreu congelou no lugar enquanto seus olhos se estreitavam. A pena em sua mão agora balançava involuntariamente, pois ele não se importava com as manchas que se formavam no papel em sua pressa de desenhar as linhas. Aqui. Aqui. Ele entrou em contato com o capataz da rede de vigilância do éter neste dia, embora tenha sido apenas um mero roçar de ombro. Ele também passou por um tempo ao lado da pessoa que deu ordens. Quanto a mim, ele uma vez me ajudou a entregar elixires de beleza para minha amante Suzanne. Estrondo. Andreu bateu as palmas das mãos na mesa com um olhar sério no rosto. Olhando intensamente para o diagrama de linhas desenhado de forma desorganizada, ele cerrou os dentes. Claro. Não foi feito por ele pessoalmente, mas pelos mensageiros do clã Sandra. No entanto, como um membro do clã Sandra, Jerome poderia ter substituído às escondidas. Há algo errado com esses elixires. Andreu teve um palpite de que estava sob a influência desses elixires, o que fez com que suas ações anteriores fossem controladas e manipuladas. Jerome era toupeira. Então, o que ele tem em mente para mim com sua visita atual? Andreu olhou para a porta do seu escritório, quase como se pudesse ver Jerome esperando atrás da porta. Andreu conseguia imaginar vagamente como Jerome pensava ser o caçador e Andreu a presa antes de ele chegar. Nesse ponto, Jerome deve ter ficado encantado ao pensar que seu superior estava sendo manipulado na palma de sua mão. Só que agora as coisas eram diferentes. O papel do caçador e da presa agora estava invertido. No entanto, Andreu não pretendia expor Jerome imediatamente e levá-lo à justiça. Ele ainda não tinha evidências substanciais para provar os erros de Jerome, e fazer isso entregaria o jogo. Certamente havia alguém escondido puxando as cordas por trás de Jerome. Por enquanto, Andreu precisava vencer Jerome em seu próprio jogo. Ele conhecia a lógica comportamental do dono da livraria. Contanto que ele pudesse se tornar um cliente da livraria, ele seria capaz de ganhar o favor do dono da livraria. De fato, Andreu agora queria procurar a ajuda do dono da livraria. Depois de esperar no corredor por 20 minutos, Jerome finalmente viu o tão esperado Andreu. Andreu estendeu a mão e riu. Minhas desculpas por ter feito você esperar. Eu estava retido por alguns assuntos. Está tudo bem. É uma honra para mim aguardar sua chegada em seu salão. Jerome se levantou e apertou a mão de Andreu enquanto o bajulava de uma forma não tão sutil. Ele também aproveitou a oportunidade para avaliar Andreu, que não estava sob os olhos do público há algum tempo. Depois desse período de reveses, o vice-presidente da Truth Union não tinha mais aquele ar seguro de autoconfiança. Ele parecia ter envelhecido mais 10 anos, embora isso fosse tecnicamente mais preciso em termos de aparência. Mas seria melhor assim. Com isso, as pessoas estariam mais inclinadas a acreditar que Andreu não conseguiu suportar seus próprios fracassos e optou pelo caminho mais fácil, matando-se. Jerome sorriu respeitosamente para expressar sua reverência pelo vice-presidente Andreu, bem como para mostrar leve compreensão pela situação do vice-presidente. Mas, na verdade, ele estava secretamente liberando seu elixir. Os dois ainda estavam presos em um aperto de mão. Está feito,
pensou Jerome consigo mesmo. Semelhante a um sussurro do diabo, ele então começou a injetar continuamente dicas ocultas na conversa. Por que você não vai e prova seu valor? O dono desta livraria na verdade não tem muito poder. Depois de invocar o espírito de Candela e cruzar o caminho do apóstolo do crescente minguante, ele não fez mais nada. Na verdade, ele nunca lidou pessoalmente com nenhuma situação. Isso só prova mais uma vez que é apenas um acaso. Toda sua existência é apenas um coringa e uma ameaça a todo o Norzim e a união da verdade. A livraria deve ser erradicada. Você deveria estar brilhando sob os holofotes da Trutonium, não suspenso e incompreendido como está agora. Se você ao menos conseguir matar aquele dono de livraria maligno, você definitivamente conseguirá recuperar tudo o que perdeu. Andreal fechou os olhos e murmurou, você está certo, eu deveria visitar a livraria. Noite de Mongols capítulo 221. Seguidores de Linge e agora levarei todos vocês para ver o autor do livro, o grande ser que prega nosso evangelho, disse Wind ao abrir a porta, dirigindo-se ao grupo que estava estudando a seita devoradora de cadáveres, ritos e cerimônias. As poucas pessoas na sala imediatamente pararam o que estavam fazendo e saudaram Wild respeitosamente, Sir Faciles. Os olhos de Wild varreram a sala antes de passar por vários deles para examinar os resultados do estudo. Depois de um tempo, ele assentiu. Parece que todos vocês atingiram um nível de entendimento ao estudar o Evangelho. Sua piedade certamente será sentida pelo Sr. Lin. Um jovem no centro foi o primeiro a falar animadamente. Ainda temos apenas uma compreensão muito superficial e precisamos nos esforçar muito mais. O conteúdo é todo profundo e intrigante. Consegui me beneficiar muito apenas lendo algumas linhas. A força e a sabedoria do Sr. Lin são quase impossíveis de descrever com palavras. No entanto, todos nós desejamos dedicar nossas vidas inteiras ao grande e onisciente Senhor. Nós nos aproximaremos dele usando todos os nossos meios e nos tornaremos seus servos leais. Seus olhos ardiam de adoração e fanatismo enquanto ele dizia tudo isso. Era quase impossível imaginar que esse grupo estivesse entre os membros do Bloodfeast que ridicularizaram Grady na frente do Wild disfarçado apenas alguns dias antes. Em contraste, eles quase pareciam pessoas diferentes agora. Nid Falcon era agora um membro sortudo da seita devoradora de cadáveres que havia escolhido a decisão certa de seguir a liderança do homem sem rosto de escamas negras. Ele já foi um caçador de elite extremamente arrogante, de nível pandemônio. Mas sempre que esse grande ser de existência incomparável era mencionado, a reverência e o medo que ele sentia do fundo do coração o faziam se sentir como uma formiga insignificante em comparação. Dali em diante, ele nunca mais ousou ter um pensamento de blasfêmia. Essa mudança foi, na verdade, causada por sua leitura involuntária do livro Corpse Devouring Sect, Rites e Cerimônias. Depois de acordar da perda de consciência, ele viu o mundo de uma forma totalmente diferente. Ele não sentia nada além de alegria por aquela paixão frenética surgindo das profundezas de seu coração e varrendo como uma onda gigante. Ele agora se tornara um fervoroso crente do Sr. Lin. Nid Falcon não sentiu nada de errado consigo mesmo. Em vez disso, ele sentiu como se tivesse acabado de renascer. Ele era muito grato pela orientação do homem de escamas negras sem rosto. Sem Wild, ele teria continuado uma vida infeliz, sem saber quando descobriria essas verdades. Além dele, havia outros dois membros do Bloodfeast que faziam parte dos poucos selecionados que sobreviveram. À sua esquerda estava um estudioso com o codinome Bokorn, enquanto à sua direita estava uma maga negra parecida com Wild, com o codinome Snowflake. Antes de tudo isso acontecer, nenhum deles sabia a verdadeira identidade um do outro, apesar de suas frequentes transações no banquete de sangue. Nid Falcon também só conheceu os dois depois das interações dos últimos dias. Bokorn veio do departamento de alquimia da Trutonium, mas ele também era um desviante que tinha preferência por pesquisar conhecimento proibido, como transmutação humana. Depois que um de seus experimentos secretos foi descoberto, ele foi imediatamente listado como fugitivo pela Trutonium e, como Wild, foi colocado na lista de procurados. A verdadeira identidade de Snowflake era surpreendente. De uma origem estimada de um clã nobre, ela era a única filha de uma família aristocrática com poder e posses reais e tinha um status bastante significativo também. Dentro do Distrito Central, Snowflake tinha a reputação de ser uma beldade com uma personalidade fria como gelo.
Dotada de talentos inatos, ela se tornou uma maga negra e participou do banquete de sangue apenas pela emoção. No entanto, ela nunca imaginou que as emoções seriam tão intensas dessa vez. Foi até um pouco assustador. Claro, seu eu atual nunca pensaria dessa forma. Em vez disso, ela agora estava tomada pela felicidade e ansiosamente antecipava poder conhecer o Senhor Lin, o todo-sabedor em breve. Seu rosto estava até vermelho de excitação. Se os jovens nobres que a tinham em tão alta conta pudessem vê-la agora, ficariam completamente perplexos e se perguntando se a garota dos seus sonhos havia sido roubada e completamente apaixonada por algum rapaz desconhecido. Além desses dois, ainda havia uma outra pessoa que não estava ali, mas no espaço adjacente, lutando para ajudar Wilde a alimentar o poderoso e temperamental Lorde Lobo Celeste. Aquele indivíduo de codinome Soaringo Ivern teve muito mais sorte comparado aos três. Para a inveja do resto deles, Soaringo Ivern havia se tornado o assistente do Homem de Escamas Negras Sem Rosto. Desde aquele dia, Wilde os trouxe de volta para sua morada secreta, que agora também servia como esconderijo para os fiéis. Após esses últimos dias de inspeções, eles finalmente receberam reconhecimento e foram autorizados a conhecer o Senhor Lin. Bom, estou feliz que todos vocês sejam capazes de atingir esse nível de iluminação. Isso prova que todos vocês foram inicialmente escolhidos não por sorte, mas sim, foi destinado a todos vocês se tornarem seguidores da seita devoradora de cadáveres. Este é um destino abrangentemente traçado pelos olhos vigilantes de Nosso Senhor. Lembre-se, todo o seu passado, presente e futuro são presentes dele. Toda a sua existência pertence ao Senhor Lin. Wilde disse, sem esquecer de glorificar Lin Ji enquanto observava as três pessoas diante dele com satisfação. Sim, Senhor Sem Rosto. Os três responderam em fervorosa sinfonia. Desempenhe bem e você se verá com presentes inimagináveis. Mas se o Senhor Lin estiver insatisfeito, e mesmo que ele não se importe, eu pessoalmente lhe darei uma amostra de como minha reputação surgiu. Wilde estava muito contente com o novo grupo de seguidores. Na verdade, era bem esperado do livro do chefe Lin. Uma vez que eles começassem a ler o livro, eles estavam destinados a perecer e renascer de novo. Wilde colocou sua cartola e saiu com sua bengala na mão. Venha, siga-me. Esperando no pátio estava Gal. Sentado ao lado dele na grama alta estava um grande cão de caça com uma pelagem prateada com tons de cinza e preto, ofegando pesadamente com a língua para fora. Gal estava todo sorrisos enquanto escovava o pelo de Gradi. Ao ver Wilde e os outros três, ele imediatamente os cumprimentou calorosamente. Bem-vindos de volta. Terminei de arrumar um laboratório e verifiquei o conjunto de defesa. O círculo mágico para estabilizar as flutuações espaciais está pronto e Gradi foi alimentado. Estamos prontos para ir. Gal bateu no peito com orgulho. Ele suportaria de bom grado qualquer dificuldade, desde que estivesse servindo ao seu ídolo. Wilde assentiu e foi até Gradi para dar um tapinha na cabeça. As coisas se tornaram muito mais convenientes desde que domou um lobo do céu. Nada se comparava à sua habilidade de navegar pelo espaço, o que acelerava muito a velocidade de viagem. Gradi deu um latido e voltou à sua forma original enquanto uma névoa junto com eletricidade crepitante apareceu ao redor de seu corpo, envolvendo todos e desaparecendo momentos depois junto com eles. Quando reapareceu, o grupo já estava na porta da livraria. Wilde lançou um olhar contemplativo para a visão familiar, porém estranha, à sua frente, especialmente para o café da livraria ao lado e para o novo prédio que acabara de ser concluído. Todos os outros estavam com a atenção voltada para a livraria dilapidada, porém misteriosa. Vamos entrar. Lembre-se de manter as mãos para si mesmos e não tocar em nada na livraria, disse Wilde enquanto assumia a liderança e entrava primeiro. Lá dentro, Wilde foi recebido com a visão do sempre amigável Lin Ji que estava lendo um livro atrás do balcão como de costume. Com os olhos brilhando, ele se aproximou do dono da livraria e cumprimentou. Chefe Lin, já faz um tempo. Concluí a tarefa que você me deu. Noite de Mongols capítulo 222, tudo de boa vontade miau. Para a surpresa de Wilde, o som não era de Lin Ji, que olhou para cima, mas do gato que ele segurava nos braços. Esse é um novo animal de estimação seu? Ele perguntou. Com um leve sorriso, Lin Ji assentiu. Sim. Foi um presente de Vincent, ele é o Papa da Fé do Sol. Você pode ter ouvido falar dele, o velho Will, ele é outro cliente meu.
Ainda miando baixinho, o gordinho gato branco colocou as patas no balcão e olhou para Wilde e o grande cão ao seu lado. Seu olhar permaneceu em Wilder por um bom tempo antes de se voltar para Grady. Ser encarado pelo gato fez Wilde ficar tenso instintivamente. Sua cautela disparou quando arrepios apareceram em qualquer parte do seu corpo que estivesse sendo observada. Seu corpo gritava que aquela criatura que parecia um gato não era tão simples quanto parecia. Definitivamente não foi. Atrás da máscara, os olhos de cobra verde ácido de Wilde se estreitaram até virar uma fenda. Então, como se a névoa de confusão diante dele tivesse se dissipado, ele de repente ficou bem ciente das anormalidades desse gato. As duas patas cobertas de pelos não eram realmente almofadas adoráveis. Em vez disso, enroladas dentro delas havia garras longas e afiadas. Fios de pelo cobrindo seu corpo eram claramente incontáveis tentáculos finos. Se alguém olhasse mais de perto, era possível avistar pequenos globos oculares entre os espaços daqueles tentáculos dançantes. Além disso, não havia pálpebras cobrindo aqueles olhos amarelos que estavam constantemente girando e mudando, o que tornava a visão assustadora. E ao olhar fixamente para os globos oculares por um longo período de tempo, os caroços carnudos e contorcidos, cobertos por capilares vermelhos e pretos na parte de trás do olho, se tornariam perceptíveis. Wilde ficou levemente chocado. Tudo isso provou que a criatura gato diante dele era de fato similar a Grady, um mímico. Grrr. Grady, que estava ao lado dele, estava com o corpo ligeiramente abaixado, rosnando baixinho em alerta total enquanto olhava para Whitney. O gato e o cachorro se encararam em um impasse precário. O grupo atrás de Wilde também estava ciente dessa atmosfera fria, o que os fez empalidecer e tremer. Gal, que era o mais próximo de Grady, teve que suportar a maior parte do impacto. Seus instintos lhe disseram para fugir, mas, infelizmente, suas pernas tinham virado geleia, impedindo de se mover um centímetro. Como eram de nível pandemônio, eles conseguiram determinar com precisão o nível de aura que as duas criaturas estavam exibindo. Nem preciso dizer que era um fato que Grady era um lobo celeste de nível destrutivo. Afinal, eles mesmos vivenciaram isso. Portanto, uma existência que pudesse rivalizar com Grady também seria, no mínimo, de nível destrutivo. O que também significava que, naquele momento, havia 3 fileiras destrutivas reunidas nesta pequena livraria, incluindo Wilde. Que tipo de piada foi essa? Se uma organização poderosa como a Igreja do Domo tivesse 3 níveis destrutivos e um nível supremo, isso significava que, em termos de força de combate, essa livraria de aparência comum estava quase no mesmo nível da Igreja do Domo. Esse também não era o aspecto mais assustador. Ainda mais alarmante foi o fato de que esse gato se comportou como um animal de estimação nos braços do dono da livraria. Nietzsche Falcon engoliu em seco. Embora Grady tivesse a forma de um grande cão de estimação e também fosse um imitador de um lobo do céu, ele era mais como um companheiro de Wilde do que seu animal de estimação. Isso fez o sangue de Nietzsche Falcon correr. Tudo o que ele havia aprendido com Wilde sobre o Sr. Lin voltou à tona em sua mente. Esta era uma existência verdadeiramente onisciente e todo-poderosa. Os outros também estavam tendo pensamentos semelhantes. Essa demonstração de intimidação os havia conquistado imediatamente. Todos eles estavam olhando para Lin Jie como um crente de qualquer fé se comportaria ao ver seu respectivo Deus descer dos céus e aparecer diante deles. É claro que eles realmente acreditavam no fundo. Ah! Lin Jie manteve o sorriso, sentindo-se um pouco estranho pela maneira um tanto fanática com que esse bando de jovens que acompanhava o velho Will estava encarando. Como ele poderia dizer isso? Eles eram como aqueles fãs fervorosos prestes a gritar com o coração quando ficam cara a cara com seus ídolos. O chefe Lin ficou cético no início, mas a explicação do velho Will rapidamente dissipou suas dúvidas. Fiz algum progresso em relação à missão que você me pediu. Wilde fez uma introdução dessas pessoas antes de elaborar. Eles eram originalmente membros do Bloodfast, jovens que se desviaram de seu caminho. No entanto, todos eles foram inspirados desde que passei suas ideologias e livro para eles e voluntariamente se tornaram seguidores de seus livros. Eles acreditam plenamente que você é o mentor de suas vidas. Os poucos deles assentiram com a cabeça. Sim, estamos todos dispostos. Eu os trouxe aqui hoje para dar a eles uma chance de ouvir seus ensinamentos e espero que você esteja satisfeito com eles. Lin Jie teve um momento de realização.
Ele acariciou Itei algumas vezes, cujo pelo estava todo eriçado por causa desse encontro com o cachorro. Então levantou o gato gordinho de volta para seu colo. De fato, ele conseguia se lembrar das duas únicas ocasiões em que havia feito o que parecia ser um pedido ao velho Will. A primeira vez foi quando ele passou o livro Cerimônias e Costumes para Old Will e disse que esperava que ele pudesse ser recomendado a outros. A segunda instância ocorreu em sua visita anterior ao Wilde. O velho Will mencionou que tinha um plano para mudar aqueles membros rebeldes do Bloodfast. O que significa dizer que esse grupo foi resultado dos esforços do velho Will. Lingia ficou eufórico e riu alegremente. Essa é uma ótima notícia. Você se saiu bem, velho Will, se apresentando muito além das minhas expectativas. Eu nunca imaginei que haveria tantas pessoas neste mundo. Nesta área que estariam interessadas nos meus livros. Você tem que entender, esses tópicos não são bem recebidos em lugar nenhum. Até meus alunos anteriores estavam reclamando sobre como esses tópicos eram muito difíceis e profundos para o gosto deles. Muitas vezes, eles agiam como se fosse uma tortura quando eu pedia para eles lerem mais, muitas vezes reclamando e chorando, dizendo que ler demais iria embotar seus sentidos e quebrar suas mentes. Você é muito humilde. Nietzsche Falcon e os outros não conseguiram deixar de ficar incrédulos. Afinal, eles tinham visto e até mesmo experimentado o poder contido no livro. Somos uma novela hospedada. Encontre-nos no Google. Se não tivessem conseguido resistir, teriam acabado como Doyle, enlouquecendo e tendo suas cabeças explodidas. Mesmo agora, eles só conseguiam suportar algumas páginas. Mais do que isso resultaria em dores de cabeça alucinantes, como se algo dentro de seus cérebros estivesse tentando forçar sua saída. Wilde, no entanto, notou as palavras neste mundo. Juntar as peças com pistas passadas resultou em uma revelação surpreendente. Poderia o chefe Lin estar falando sobre o mundo por trás do muro de neblina? Ou talvez o reino dos sonhos? Além disso, o novo animal de estimação do chefe Lin parece ter uma leve aura da lua. Era de conhecimento geral que a igreja do Dom havia sido destruída pela recém-formada Swamsfight Secret Hittoya. No entanto, aqueles que estavam mais cientes dessa situação saberiam que todo o incidente estava intimamente ligado à livraria, incluindo a ascensão de Vincent, a morte do apóstolo do crescente minguante, etc. A igreja do Domo havia caído recentemente e o chefe Lin já estava de posse de uma criatura desconhecida que tinha a aura da lua. Isso por si só foi muito instigante. E a julgar pelo caráter do chefe Lin, Wilde tinha 90% de certeza de que Lingier poderia ter desejado um animal de estimação por impulso, depois de ver Gradio anteriormente. E depois que a série de eventos ocorreu, dominós caíram em sucessão e a igreja do Domo não existia mais. E agora, o animal de estimação que o chefe Lin queria estava na frente de Wilde. Enquanto Wilde se afogava em sua admiração pelo chefe Lin, Linji sorriu para o jovem parado bem na frente. Você se chama Nietzsche Falcon? Quais são alguns dos seus pensamentos sobre meu livro? Noite de Mongols capítulo 223. Aula do professor Lin. Linji sorriu para o jovem parado diante dele. Já que todos vocês estão tão interessados no meu livro, também tentarei o meu melhor para que vocês entendam o significado deste livro. Poderíamos até ter uma conversa casual, para que possamos reabilitar melhor a todos. Acredito que todos vocês já devem ter essa noção, já que todos vieram aqui voluntariamente. O jovem parado diante dele tinha um corte de cabelo curto tingido de dourado brilhante. Seus brincos de orelha, piercings nos lábios e grandes bolsas nos olhos combinados com seu cabelo lhe davam uma aparência rebelde. Pode até ser fácil confundi-lo com um rapper de hip-hop à primeira vista. Além disso, havia algumas marcas pretas indecifráveis em seu pescoço e mãos, provavelmente tatuagens de algum texto ou símbolo obscuro. Ele realmente se tornou um jovem típico da sociedade. Desde o começo, Linji não teve uma impressão favorável do grupo conhecido como Bloodfast. Quando ele ouviu falar deles pela primeira vez, sua suposição inicial foi que era algum tipo de organização que administrava um esquema de pirâmide, que tinha como alvo específico os idosos. Mais tarde, ele descobriu que esse não era o caso e que a verdadeira natureza da organização era muito mais nefasta do que ele esperava. Lidando com transações de vários contrabandos, auxiliando a igreja do Dom na lavagem cerebral de seus seguidores e talvez muitos outros atos revoltantes que foram feitos em segredo. Este era um sindicato realmente hediondo.
E esse jovem com o apelido de Falcão Noturno diante dele era exatamente como ele imaginou que um membro do banquete de sangue seria. Basicamente alguém com uma aparência definitiva de imoralidade. Alguém que seria facilmente julgado como alguém inútil com apenas um olhar, que tinha processos de pensamento rebeldes e precisava ser corrigido. Como ex-educador de jovens mentes e vendedor profissional de canja de galinha, Lin Jie estava interiormente esfregando as mãos de alegria enquanto elaborava um plano. Nietzsche Falcon não conseguiu evitar engolir discretamente diante do sorriso gentil do dono da livraria. Ele sentiu uma pressão inevitável, especialmente do gato ainda descansando nos braços de Lin Jie, o que o fez suar nervosamente. No entanto, a adoração fanática que ele tinha por Lin Jie prevaleceu no final. Nietzsche Falcon decidiu morder a bala. Respirando fundo, ele respondeu, sim, estou muito intrigado com suas obras e, ao mesmo tempo, vim admirá-lo. Espero receber sua orientação. Foi isso que Wilde os instruiu a dizer anteriormente. Todos eles já sabiam que a peculiaridade desse ser grandioso e onisciente, ou melhor, o método que ele empregava para observar o mundo, fingindo ser um dono de livraria comum. Portanto, era melhor que eles. Não, eles tinham que seguir as instruções de Wilde, caso contrário provavelmente enfureceriam o Sr. Lin. Desde que deixamos Bloodfast, todos nós temos aprendido sob a orientação de Sir Wilde. Como nossas capacidades são limitadas, cada um de nós só pôde estudar um segmento diferente do livro. No entanto, todos nós temos muito dele. Nietzsche Falcon continuou, após ler seu livro, fiquei muito afetado e percebi que todas as minhas ações passadas eram repreensíveis. A única escolha certa a ser feita é perseguir a vastidão e a grandeza do conhecimento. Lin Jie levantou uma sobrancelha. Havia alguma diferença entre esse sujeito e a imagem de um jovem social que ele havia imaginado. Ao contrário de sua aparência indisciplinada, ele era na verdade muito cortês e educado. E até tinha jeito com as palavras. Parece que ele realmente aprendeu uma coisa ou duas do livro. Assentindo satisfeito, o chefe Lin perguntou, qual segmento você está estudando atualmente? O primeiro segmento. Nietzsche Falcon respondeu, gaguejando um pouco. Em outras palavras, a visão geral de todos os segmentos básicos do livro. No entanto, o conteúdo do primeiro segmento estava longe de ser básico. Ele descrevia os meios de comunicação entre o homem e Deus. Isso subverteu tudo o que Nietzsche Falcon sabia anteriormente e até lhe deu uma compreensão totalmente nova do sangue sórdido. Ele só leu a introdução, as definições sobre cerimônias e culturas, bem como a conexão entre as duas. É claro que, para aqueles de outro mundo, haverá uma barreira para entender os exemplos de termos usados na Terra. Sem uma base sólida como a do velho Will, esses conceitos podem ser realmente difíceis de entender. Relaxe, não fique tão ansioso. Vamos devagar. Tem alguma coisa que você não entendeu? Nietzsche Falcon ficou profundamente tocado e à beira das lágrimas. Essa benevolência e magnanimidade desse grande ser simplesmente curaram seu interior cicatrizado e quebrado. Aqueles dias de sofrimento por ter sido forçado pelo Will de escama negra sem rosto se transformaram espontaneamente em alívio. Gostaria de saber que tipo de posição o sangue ocupa na comunicação entre o homem e Deus? Falcão Noturno perguntou que ele estava morrendo de vontade de saber. Isso porque a fonte do poder de um caçador vinha do sangue sórdido, que por sua vez se originava de bestas oníricas. Conectar as informações mencionadas acima dentro da seita devoradora de cadáveres, ritos e cerimônias lhe deu uma ideia. Se o sangue viesse de uma existência suprema, eles também seriam capazes de adquirir o poder de uma... Infelizmente, até agora, ninguém tentou isso com sucesso. E isso se devia a outra característica importante do sangue sórdido, sua contaminação da mente. Concentrações mais altas significavam maior potência, o que por sua vez tornava mais difícil para os caçadores suportarem. Não era que as pessoas não conseguissem coletar o sangue de uma besta dos sonhos de nível supremo. Em vez disso, era mais o fato de que nenhum ingrediente poderia ser usado para acentuar com sucesso o sangue sórdido para manter um caçador consciente. Daqueles que tentaram tal coisa, mais da metade morreram instantaneamente, enquanto os poucos sobreviventes ficaram loucos. A seita devoradora de cadáveres, ritos e cerimônias, no entanto, permitiu que ele encontrasse uma nova direção. Lin Jie ficou genuinamente surpreso agora, e sua expressão mudou de casual para séria. Parece que ele realmente subestimou Nietzsche Falcon.
Para o jovem miserável diante dele, fazer uma pergunta tão profunda significava que ele já tinha um certo nível de entendimento e nível de pensamento sobre o livro que Lin Ji havia escrito. Esta foi uma descoberta realmente inestimável. Isso significava que Nietzsche Falcon não estava blefando e realmente havia entendido esse conceito. Cerimônias e rituais, na maioria dos casos, eram um meio de comunicação entre o homem e Deus. O Deus acima mencionado não significava apenas o Deus encarnado pela imaginação dos humanos. Também incluía a natureza em geral, por exemplo, rezar por um bom tempo. Afinal, isso era uma expressão de desejos humanos. Essa é uma boa pergunta. Lin Ji não foi mesquinho com seus elogios. O sangue é um componente essencial em várias cerimônias de sacrifício, e a razão por trás disso é a espiritualidade contida nele. Espiritualidade. Nietzsche Falcon repetiu baixinho. Lin Ji assentiu, lentamente recuperando a sensação de ser um professor. Tudo o que lhe faltava agora era um pódio e um quadro negro. Durante os sacrifícios, as pessoas acreditam que o sangue é espiritual, um vínculo que dá alma aos mortos e permite a comunicação com o espiritual, incluindo os deuses. Isso não se deveu inteiramente às suas pesquisas anteriores. Parte disso veio do que ele aprendeu no livro sobre pele humana. Dá alma aos mortos. Dá alma aos mortos. Agora eu entendo. Nietzsche Falcon murmurou para si mesmo. Com um brilho nos olhos, ele começou a murmurar apressadamente: a espiritualidade do sangue é um resíduo da alma. Portanto, sangue sórdido sempre afetará as mentes de um humano, não importa o que aconteça. Mas coisas mortas não. Então, a verdadeira utilização do sangue sórdido de classificação suprema não é para uso em humanos, mas em encantamentos. Lin Ji não entendeu o que ele disse. O que você entendeu? Agradecendo ao chefe Lin, Nietzsche Falcon dançou para o lado. Observando aquele garoto tolo dançando alegremente, Lin Ji suspirou, decidindo desistir do tratamento. Ele então olhou para o próximo e perguntou: eu me lembrei que você é chamado de Bokon. O que você pensa então? Como se tivesse sido chamado pelo professor para responder a uma pergunta em sala de aula, o aluno nervoso começou a responder gaguejando. Encontre o original em HST Novel. Chefe, temos uma emergência. Gritou Claude enquanto irrompia pelas portas da sala de reuniões. Giuseppe, que estava em uma reunião com outros membros da divisão, levantou-se imediatamente e olhou para a porta. Ao encontrar o olhar de Claude, ele imediatamente se virou para se desculpar com os outros e se despediu. O que está acontecendo? Há alguma atividade na livraria? José perguntou casualmente enquanto eles dobravam uma esquina. Wilde finalmente apareceu. Claude exclamou suavemente. Noite de Mongols capítulo 224. Eu denunciei a livraria. Wilde apareceu. Nas proximidades da livraria. José estreitou os olhos. A julgar pela quantidade de tempo que eles passaram tentando machucar um ao outro, Wilde poderia ser corretamente chamado de seu nêmesis. Além disso, aquela batalha que ele teve com Wilde foi um momento crucial que mudou sua vida para sempre. Ele não teria perdido o braço se não fosse por aquela batalha e não teria sido atormentado pela maldição da espada demoníaca que o levou a cair em desgraça. Embora Wilde parecesse ter sido explodido por Giuseppe, o primeiro ainda conseguiu dar um golpe no último. Pior ainda foi que todas as velhas feridas que Giuseppe havia acumulado foram reabertas, e seu estado mental também foi muito afetado. Tudo isso o levou a recuar e abandonar o campo de batalha. Mas se não fosse por isso, Giuseppe não teria encontrado a livraria enquanto procurava Wilde, o que marcou o início de uma verdadeira virada em sua vida, a oportunidade de se tornar um supremo. Depois de lutar contra o deus falso no reino dos sonhos, Giuseppe realmente redescobriu aquela espada dentro dele. Ele podia sentir que já estava na reta final para se tornar um supremo. E esse trecho agora era a sua obsessão. Assim como a obsessão que ele tinha pela batalha 2 anos atrás. Depois que encontrou Wilde e o derrotou, Giuseppe acreditou que realmente teria a habilidade de ascender ao posto supremo e finalmente alcançar o nível que incontáveis seres transcendentais só poderiam sonhar. Claude repassou metodicamente as informações que havia obtido até então. Wilde se materializou a uma curta distância da porta da livraria. Suspeitamos que seja algum tipo de técnica que tem domínio sobre o tempo e o espaço. Mas, a julgar pelo grande canino com ele, bem como pelas flutuações espaciais que ocorreram naquele momento, acreditamos que ele obteve um lobo do céu como invocação. Lobo do céu. Interessante.
Giuseppe levou algum tempo para pensar e teve um lampejo de realização. A fórmula original usada pela organização de caçadores Smith-Wolf não é originária dos Skilwolf. Durante a batalha naquela época, havia alguns vestígios de Wilde, e não encontramos o corpo de Eris depois. Receio que haja algum tipo de ligação. Nesses 2 anos, enquanto esteve adormecido, Wilde certamente não ficou parado. O espírito de luta interior de Giuseppe estava queimando mais forte do que nunca. Ele mal conseguia se conter para não desembainhar a espada em sua cintura. A espada demoníaca havia sido entregue a Linji, mas a Secret Hittoe não carecia de armas de alto nível, então Giuseppe havia sido designado com outra. Uma espada chamada Redenção. Como ele tinha acabado de se envolver em uma reunião importante realizada pelo Conselho de Anciãos, Giuseppe não estava com sua camisa de colarinho branco de costume. Pelo contrário, ele estava vestido com um conjunto de armadura formal de mitril, portanto a espada em sua cintura não estava fora do lugar. Emparelhado com seu rosto decrépito que agora estava cheio de resolução e intenção, a aura que irradiava de Giuseppe era pelo menos 3 vezes mais forte do que o normal. Ele era como um leão adormecido que finalmente abriu os olhos, pronto para caçar. Giuseppe limpou a garganta e controlou suas emoções antes de olhar para Claude. Continue. Claude já havia se acostumado há muito tempo ao estado citado de seu mentor toda vez que Wilde era mencionado e, portanto, continuou, parece atípico de Wilde, já que ele trouxe outros 4 com ele em vez de agir sozinho dessa vez. Atualmente, ainda estamos investigando as identidades desses 4. Apesar disso, podemos basicamente confirmar que Wilde provavelmente pretende convertê-los em clientes da livraria. Uma das questões importantes que surgiram nesta reunião recente foi como abordar o dono da livraria e maximizar seus ganhos com os recursos da livraria, ao mesmo tempo em que garante a segurança da loja. Claro, a última parte tinha sido mencionada simplesmente por causa disso. Eles tinham percebido adequadamente a verdadeira força do dono da livraria. Tentar controlar as ações e os motivos da livraria era algo completamente impossível. Eles só podiam adaptar-se a isso. Se a Torre do Rito Secreto conseguiu pensar nisso, naturalmente, fazia sentido que a primeira pessoa que encontrasse a livraria também pudesse deduzir o mesmo. E o método mais fácil era que aqueles sob seu controle entrassem na livraria e comprassem alguns livros. De fato, a Torre do Rito Secreto também estava preparada para fazer isso, mas eles nunca imaginaram que Wilde apareceria de repente e os surpreenderia. Ele continua tão astuto quanto sempre. Nesse caso, temos que agir rápido. Planejar uma emboscada e capturá-lo no momento em que ele sair da livraria, Giuseppe disse com um movimento cortante de sua mão, como se fosse uma guilhotina caindo sobre as cabeças de Wilde e sua comitiva. Cláudia assentiu. Entendido. Despacharei nossas forças imediatamente. Dando um tapinha no ombro de Claude, Giuseppe então acrescentou, ainda tenho que relatar alguns assuntos ao Elder Solomon. Irei até lá mais tarde e pessoalmente assumirei o comando. Entre em contato comigo imediatamente se surgir alguma situação. Sim, professor. Claude hesitou de repente. Melissa parece estar brigando com algumas pessoas da divisão de combate ultimamente. Você se importaria em intervir? Oh! Giuseppe foi pego de surpresa. Embora Giuseppe soubesse o quanto havia negligenciado Melissa no passado e estivesse tentando ao máximo consertar o dano, Melissa já havia se tornado alguém que ele não conseguia mais decifrar. Melissa não estava disposta a compartilhar com ele nada sobre a divisão de combate e a dupla pai e filha também não se comunicava muito. Qual é a situação? Deixa pra lá, quem são eles? Perguntou Giuseppe. Ela teve uma briga com alguns companheiros de equipe durante uma missão recente. Ela tem recebido muita atenção ultimamente e tem agido de forma excêntrica. Ela frequentemente usa a queda de braço como desculpa para desafiar os outros, e sua avaliação geral na divisão de combate não é muito boa, disse Claude. Ele tentou o seu melhor para expressar isso da forma mais eufemística possível. Na verdade, excêntrica era pouco. Desde que ela ficou deitada na cama por uma semana após retornar da livraria, o temperamento de Melissa tinha sofrido uma mudança drástica. Antes apropriadamente descrita como uma pirralha excêntrica, ela agora se tornou uma viciada em luta. No entanto, ao mesmo tempo, seus talentos pareciam ter sido desbloqueados de repente e ela se destacou em muitas técnicas de combate diferentes. Para descrevê-la literalmente, ela era como a versão mais jovem do espinhoso Giuseppe.
brilho sem limites, mas capaz de facilmente cegar os outros. Companheiros de equipe. Isso é só uma ninharia entre crianças. E daí se as avaliações dela forem negativas, está tudo bem, desde que ela esteja feliz, resmungou Giuseppe. Ele pensou que alguém da divisão de combate, que formalmente guardava rancor contra ele, estava atrapalhando Melissa. Para encorajar a química da equipe, membros de uma faixa etária e nível de habilidades semelhantes eram geralmente agrupados para conduzir a mesma missão. Como todos eram jovens e enérgicos, conflitos estavam fadados a surgir. Esta pode ser uma oportunidade para ela treinar. Foi isso que José pensou. Melissa não pensou nisso como uma oportunidade de treinar. Ela só achava que as pessoas à sua frente eram muito barulhentas. Seu pai não é mais um grande cavaleiro radiante. Todo mundo sabe da queda de Giuseppe depois que ele perdeu o braço, de como ele tem se enganado na divisão de inteligência por 2 anos. Ele é definitivamente proficiente em ser um sanguessuga, especialmente para os fãs leais dele. Você sabe quanto dinheiro eles gastavam com ele todo ano. Eu realmente não sei quanto peso esses títulos dele tinham no passado, mas como ele é tão proficiente em inteligência, ele é um trapaceiro natural, certo? O jovem diante de Melissa contou aos seus companheiros ao seu redor e todo o grupo caiu na gargalhada. Embora não fossem os mesmos colegas com quem Giuseppe havia trabalhado no passado, eles eram filhos dos colegas com quem Giuseppe havia trabalhado. Desde pequenos, tudo o que tinham ouvido sobre Giuseppe era negativo. O líder, um jovem chamado Todd, era neto de um grande cavaleiro radiante. Melissa estava calma. Ela tinha ouvido calúnias sobre Giuseppe que eram 100 vezes piores do que isso, e simplesmente não valia a pena ficar brava por isso. Você terminou de falar? Porque se você estiver... Melissa desembainhou sua espada de cavaleiro. Você está pronta para o duelo que prometeu anteriormente? Todos os jovens subconscientemente deram um passo para trás. Todd de repente exclamou, tal pai, tal filha, correndo por aí de forma imprudente como um trem de carga e espalhando mentiras. Com um olhar um tanto complacente no rosto, ele acrescentou, ouvi de Selena que o motivo por trás de sua melhora repentina foi porque você comprou alguns livros misteriosos de uma livraria aleatória. Ela disse que você até tentou fazê-la lê-los com você. Que absurdo total. Todd afirmou em um tom hipócrita. Certamente esses chamados livros são algum tipo de pergaminho mágico proibido. Você deve estar trapaceando. Foi a primeira vez que os outros espectadores ouviram isso, e eles trocaram olhares e começaram a sussurrar em discussão. Sentindo-se extremamente satisfeito consigo mesmo, Todd virou-se para eles. Melissa é uma mentirosa crônica, aquela livraria é apenas comum e não é especial de forma alguma. Já enviei Francis e aqueles outros cavaleiros oficiais para a livraria. Fique tranquilo, não farei nada ilegal. Só relatei que a livraria estava escondendo pergaminhos de feitiços proibidos. Mas se algum dano à propriedade ocorrer durante a investigação, isso não é da minha conta. Este romance é sublinhado por Novel. Em pouco tempo você verá aquela livraria sendo fechada. Todd sentiu que seu plano era perfeito. Quando olhou para Melissa, soube que essa jovem arrogante havia levado um golpe enorme dessa vez. De fato, seus lábios se curvaram em um sorriso quando ele viu Melissa empalidecer enquanto os observava com um olhar de terror absoluto. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.